Salve, salve, nação tricolor! Hoje é dia de festa, dia de vibração e, claro, dia de falar do nosso amado Fluminense. Antes de tudo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like maroto para fortalecer a nossa comunidade. Vamos juntos nessa jornada, porque o Fluminense é a nossa paixão e aqui é o lugar certo para você que vive e respira o tricolor. O clima é de expectativa, e a torcida vai à loucura a cada novidade que surge. E que novidade é essa, hein? Alessandro Florenzi, o craque italiano, chegou ao Rio e confirmou que aceitou o contrato com o Fluminense. É isso mesmo, galera! Uma bomba que sacudiu os bastidores tricolores e promete agitar o coração de cada um de nós. Mas antes de mergulharmos nessa história, vamos dar uma olhadinha na situação do nosso Flusão na tabela. O time está lutando com garra e determinação nas competições. A cada jogo, a torcida se enche de esperança, sonhando com títulos. Afinal, a tradição do Fluminense é de conquistar, e queremos ver nosso time no topo. O elenco, mesmo com algumas dificuldades, tem mostrado uma evolução e uma união que são dignas de aplausos. A cada partida, a emoção é palpável e a arquibancada vibra como nunca. Agora, voltando ao assunto que está dando o que falar, a chegada de Florenzi. Ele é um jogador experiente, com um currículo admirável, e sua presença pode ser a peça que faltava para levar o nosso time a um novo patamar. Com passagens por grandes clubes europeus e pela seleção italiana, Florenzi traz não apenas habilidade, mas também liderança. E a torcida? A torcida já está sonhando com os dribles e os passes milimétricos que ele pode proporcionar. É claro que toda essa movimentação gera expectativas. Como será a dinâmica do time com Florenzi? Ele pode atuar em diferentes posições, e isso pode abrir novas possibilidades para o técnico. A chegada de um jogador desse calibre pode mudar a forma como o Fluminense se comporta em campo. Estamos falando de um atleta que já disputou Copas do Mundo e que sabe como lidar com a pressão. Isso pode ser crucial em momentos decisivos das competições. Mas, como sempre, a torcida também se divide nas opiniões. Nas redes sociais, os comentários são fervorosos. Enquanto alguns celebram a contratação como um sonho realizado, outros questionam se ele realmente será a solução que o Fluminense precisa. A paixão tricolor é intensa, e cada um tem sua visão sobre o futuro do clube. É esse calor que faz do Fluminense um time tão especial. A emoção está no ar e a expectativa gira em torno do que está por vir. E claro, não podemos esquecer dos bastidores dessa negociação. O que rolou para que Florenzi decidisse vir para o Brasil? Quem diria que um jogador com tanta experiência e tantas propostas na Europa escolheria o nosso Flusão? É um drama que envolve expectativa, contatos, negociações e um desejo fervoroso de vestir a camisa tricolor. Essa é a essência do futebol, onde cada detalhe pode mudar o rumo da história. Agora, imagina só a cena, Florenzi entrando em campo com a camisa do Fluminense, a torcida gritando seu nome e acreditando que ele pode fazer a diferença. É esse tipo de momento que nos faz amar o futebol. A emoção nas arquibancadas, os olhares de esperança, a vibração em cada passe e em cada gol. O que mais podemos esperar de um jogador que já brilhou em estádios do mundo todo? E o futuro? O que nos espera com Florenzi? Será que ele será a peça-chave para conquistarmos títulos e realizarmos os sonhos da torcida? As competições estão pegando fogo, e a chegada dele pode ser a injeção de ânimo que estávamos precisando. O que você acha? Acha que Florenzi vai se adaptar rapidamente ao estilo do nosso futebol? Deixe sua opinião nos comentários e bora debater. Não perca a expectativa do que vem por aí, porque a história do Fluminense está em constante movimento, e cada capítulo é mais emocionante que o outro. Salve, salve, torcida tricolor! Aqui é o seu canal Fluminense em Foco, e hoje estamos em clima de festa. Se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. Já deixa seu like e vem com a gente, porque hoje o assunto é quente. Alessandro Florenzi chegou ao Rio e aceitou o contrato com o nosso Fluminense. Mas antes de falar sobre essa bomba, vamos dar uma olhada na situação do nosso amado time na tabela e nas competições atuais. O Fluminense vive um momento delicado, mas cheio de esperança.
Estamos em busca de títulos, e a pressão está lá em cima. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o tricolor se encontra em uma posição que não é confortável. As últimas rodadas foram intensas, com vitórias e derrotas que deixaram a torcida apreensiva. Cada jogo é uma batalha, e cada ponto conta. A equipe está lutando bravamente para se manter nas primeiras posições, enquanto os torcedores sonham com uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Ainda temos o Campeonato Carioca pela frente, e o Flu quer levantar essa taça de novo. A rivalidade com os outros grandes do estado traz um tempero a mais, e os torcedores esperam que a equipe entre em campo com garra e determinação. A chegada de Florenzi pode ser o que faltava para dar aquele gás na equipe. Ele é um jogador com experiência internacional, e sua presença pode mudar o clima do vestiário. E, convenhamos, a torcida sempre espera que novos talentos tragam a esperança de dias melhores. Mas vamos falar mais sobre essa chegada bombástica. Florenzi, um jogador que já passou por grandes clubes e tem experiência de sobra, certamente traz uma expectativa enorme. Sua habilidade e qualidade técnica podem ser o diferencial que o Fluminense precisa para reverter a situação atual. Ele chega como um reforço para o setor defensivo, que tem enfrentado dificuldades nas últimas partidas. É aquele tipo de jogador que com certeza sabe como se portar em campo, e isso pode inspirar a molecada a dar o seu melhor. Sabemos que a torcida fervorosa do Flu não aceita menos do que a vitória. E a chegada de um nome de peso como o de Florenzi pode ser o impulso que os jogadores precisam. A pressão é grande, mas também é uma oportunidade. O time tem uma base boa, mas a adição de um jogador talentoso pode fazer toda a diferença. Imagina só a torcida na arquibancada, gritando o nome dele e apoiando em cada jogada. É isso que o futebol é: emoção, paixão e união. Entretanto, nem tudo são flores. A contratação de Florenzi também gerou polêmica nas redes sociais. Alguns torcedores estão animados e veem na contratação uma esperança de títulos, enquanto outros questionam se ele é a solução para os problemas do time. As opiniões estão divididas, e isso é normal em um clube com a grandeza do Fluminense. Cada torcedor tem sua visão e seu palpite, e isso só aumenta a temperatura do debate. O importante é que todos estão envolvidos e querem o melhor para o nosso time. Nos bastidores, a negociação para trazer Florenzi não foi fácil. Foi um verdadeiro drama. O Flu lutou contra a concorrência de outros clubes e trabalhou duro para convencer o jogador a vestir a camisa tricolor. O esforço da diretoria em buscar reforços mostra que o clube está comprometido em voltar a brigar por títulos. A busca por um jogador como Florenzi revela a ambição do Fluminense, que não quer apenas participar, mas ser protagonista nas competições. Agora, com Florenzi no elenco, o que podemos esperar para o futuro? A expectativa é que ele se adapte rapidamente e comece a fazer a diferença em campo. Mas será que isso vai acontecer? E como será a reação do time diante dos desafios que estão por vir? O campeonato está pegando fogo, e cada jogo é uma final. A torcida está ansiosa e cheia de esperanças, mas também com o coração na mão. A pressão para vencer é enorme, e isso pode ser um fator decisivo. Então, torcida tricolor, como vocês veem essa chegada de Florenzi? Ele é a peça que faltava para o nosso Fluminense brilhar? Ou será que precisamos de mais mudanças para conseguir o que tanto desejamos? Vamos debater nos comentários. A emoção está no ar, e o futuro do Fluminense promete ser eletrizante. Fiquem ligados, porque a nossa jornada está apenas começando. A bomba estourou. Alessandro Florenzi, o craque italiano, chegou ao Rio de Janeiro e confirmou que aceitou o contrato com o Fluminense. É isso mesmo, torcedores. O sonho de ver um jogador de renome europeu vestindo a camisa tricolor está se tornando realidade. A expectativa é altíssima e a torcida já está em polvorosa. Como não ficar animado com essa notícia? Florenzi, que já teve passagens por grandes clubes, como a Roma e o Milan, vem para agregar e muito ao nosso time. A chegada do lateral direito não é apenas uma contratação, é um sinal claro de que o Fluminense está mirando alto nesta temporada. A diretoria tricolor está se movimentando para fortalecer o elenco e trazer resultados. Florenzi, com sua experiência e habilidade, promete ser um grande reforço.
A pergunta que fica é: como ele se encaixará no esquema tático que Fernando Diniz vem implementando? Imaginemos ele jogando ao lado de atletas como Manuel e Samuel Xavier. Florenzi traz não apenas uma técnica apurada, mas também uma mentalidade vencedora, algo que pode ser crucial nas competições que o Flu está disputando. A expectativa é de que ele traga uma nova dinâmica ao grupo, elevando o nível de competitividade dentro do elenco. A torcida sonha alto e, com Florenzi em campo, as esperanças aumentam exponencialmente. Mas nem tudo são flores. As redes sociais estão fervendo com opiniões divergentes. Enquanto muitos torcedores celebram a chegada do craque, outros questionam se ele conseguirá se adaptar ao futebol brasileiro e à intensidade das competições. Afinal, a pressão em um clube como o Fluminense é imensa. A torcida é apaixonada e cobra resultados, principalmente em momentos decisivos. A dúvida paira no ar: será que Florenzi aguentará a pressão? Além disso, a questão financeira não pode ser ignorada. O Fluminense tem investido pesado em contratações e a expectativa é que essa aposta traga frutos. A chegada de um jogador como Florenzi, com um salário elevado, gera discussões sobre como isso impactará o orçamento do clube. A torcida se pergunta: será que esse é o caminho certo? Ou seria melhor apostar em jovens talentos da base, que sempre trouxeram alegria ao torcedor? Nos bastidores, a negociação foi intensa. Florenzi já estava em pauta desde o início da janela de transferências, mas as tratativas se arrastaram. O Fluminense fez o que pôde para convencê-lo a escolher o nosso clube em meio a outras propostas. O jogador, com sua experiência internacional, viu no Fluminense a oportunidade de se destacar novamente, quem sabe, voltar a ser convocado para a seleção italiana. A busca por reforços é sempre um drama, e essa negociação foi mais uma prova disso. Mas, e a torcida? A reação foi imediata. Nas redes sociais, os torcedores estão divididos entre os que acreditam que Florenzi pode ser o diferencial que o time precisa e os que estão céticos quanto à sua adaptação. As opiniões se multiplicam. Ele é bom, mas será que vai jogar bem aqui? Finalmente um nome de peso para o Flu, e espero que ele não seja só mais um. A paixão do torcedor tricolor transparece em cada mensagem, cada comentário. É isso que faz o futebol ser tão emocionante. E agora, com Florenzi confirmado, o que esperar do Fluminense nas próximas rodadas? As competições estão em andamento e é o momento perfeito para o jogador mostrar seu valor. A torcida vai estar de olho, esperando grandes atuações e, claro, gols que possam trazer a vitória ao time. A pressão é grande, mas a esperança é ainda maior. Florenzi pode ser a chave para uma nova fase do Fluminense, onde títulos e conquistas estão ao alcance. Em um cenário onde o Fluminense busca se reerguer e brilhar, a chegada de um jogador como Florenzi pode ser a virada que todos esperam. Mas a pergunta que não quer calar é: conseguirá ele atender às expectativas e deixar sua marca na história do clube? O futuro é incerto, mas a emoção está garantida. E você, torcedor, o que acha dessa contratação? Florenzi é a peça que faltava para o Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários. A arquibancada está esperando por você. A chegada de Alessandro Florenzi ao Fluminense não é apenas uma contratação. É um marco que pode mudar a dinâmica do elenco e as expectativas da torcida. Vamos analisar como essa nova peça pode impactar o time. Primeiro, Florenzi é um jogador experiente. Ele já teve passagens por grandes clubes da Europa, como Roma e Milan. Essa bagagem traz não só qualidade técnica, mas também liderança. A presença dele na lateral pode fortalecer a defesa tricolor, que teve suas fragilidades em momentos decisivos. Com Florenzi, o Fluminense ganha um jogador que sabe como se comportar em partidas de pressão, algo que pode fazer toda a diferença em um campeonato tão disputado. Mas não é só na defesa que Florenzi pode brilhar. Ele também tem um ótimo apoio no ataque. Sua capacidade de subir pela lateral, cruzar e até finalizar pode aumentar as opções de jogadas do time. Isso significa mais alternativas para o técnico, que poderá variar as estratégias conforme o adversário. A torcida sonha com um Fluminense mais ofensivo, e Florenzi pode ser a chave para isso. Outra questão importante é a adaptação dele ao futebol brasileiro.
Muitos jogadores europeus enfrentam dificuldades em se ajustar ao nosso estilo de jogo, que é bem diferente do que eles estão acostumados. Porém, a experiência de Florenzi pode suavizar essa transição. Ele tem habilidade e inteligência em campo, características que podem ajudá-lo a se integrar rapidamente ao grupo. A torcida espera que ele se torne uma peça fundamental não só pelo que pode fazer em campo, mas também pela forma como pode inspirar os mais jovens. E por falar na molecada, a chegada de um jogador como Florenzi pode ser um grande incentivo para os garotos da base. Eles terão a oportunidade de conviver e aprender com alguém que já jogou em níveis altíssimos. Essa troca de experiências é vital para o crescimento deles e para o futuro do Fluminense. A expectativa é de que essa influência possa fazer com que os jovens talentos do clube se desenvolvam ainda mais. Por outro lado, a pressão também aumenta. A torcida tricolor é apaixonada e espera resultados. Florenzi chega com o peso de ser uma grande contratação e, muitas vezes, isso gera uma expectativa que pode ser difícil de carregar. Ele terá que mostrar em campo que é capaz de justificar a confiança depositada nele. Se não corresponder rapidamente, críticas podem surgir. A pressão do torcedor é intensa, e ele precisa estar preparado para isso. Além disso, com Florenzi, o Fluminense pode ter mais opções táticas. O técnico poderá explorar diferentes formações, utilizando Florenzi como um lateral mais avançado ou até mesmo como um ala em algumas situações. Isso traz uma versatilidade que pode ser crucial em jogos importantes. A torcida adora ver um time que se adapta e surpreende o adversário, e Florenzi tem o potencial para ser essa surpresa. A expectativa no ar é palpável. Nas redes sociais, a reação da torcida está dividida. Muitos estão animados com a contratação e acreditam que Florenzi pode ser a peça que faltava. Outros, no entanto, se mostram céticos, lembrando que nem sempre grandes nomes se adaptam ao futebol brasileiro. Essa polarização é normal, mas o importante é que todos estejam torcendo pelo sucesso do jogador e, consequentemente, do Fluminense. E não podemos esquecer das competições que estão por vir. Com a presença de Florenzi, o Fluminense se torna um concorrente mais forte. Os desafios da temporada vão exigir o máximo de todos, e a torcida espera que a equipe se una em busca de títulos. Florenzi pode ser um dos pilares nessa busca. Se ele se encaixar bem, isso pode significar uma reviravolta nos planos do Fluminense. A esperança de conquistar um troféu cresce, e a torcida está atenta. No final das contas, a chegada de Alessandro Florenzi promete agitar os bastidores do Fluminense. As expectativas são altas e a torcida tem motivos para sonhar. Será que ele conseguirá se adaptar e fazer história no clube? O futuro é incerto, mas a emoção está garantida. O que você acha? Florenzi será a peça-chave para o sucesso do Flu nesta temporada? Vamos acompanhar juntos essa trajetória. A chegada de Alessandro Florenzi ao Fluminense não foi apenas mais uma contratação, foi um verdadeiro choque de emoções nas redes sociais da torcida tricolor. A expectativa, que já estava nas alturas, agora se mistura com uma onda de debates acalorados. Para alguns, Florenzi é a solução dos problemas defensivos do Flu. Para outros, a dúvida sobre sua adaptação ao futebol brasileiro e à cultura do clube gera um clima de incerteza. Nas redes sociais, a torcida do Fluminense se dividiu. Os otimistas exaltam a experiência de Florenzi, que já passou por grandes clubes na Europa, como Roma e Paris Saint-Germain. Eles acreditam que sua chegada vai elevar o nível do time e trazer uma mentalidade vencedora. As postagens estão repletas de emojis de alegria e mensagens como "agora vai, é hora de brilhar", e Flu, cada vez mais forte. O clima é de festa, como se uma nova era estivesse prestes a começar. Por outro lado, os mais céticos questionam a real necessidade de um jogador como Florenzi. Ele vai se adaptar? Será que vai ter lugar no time? E quanto ao ritmo do campeonato, são algumas das perguntas que pipocam nas discussões. A insegurança é palpável, e muitos torcedores não conseguem esconder o medo de que a contratação se torne uma frustração. Vamos torcer para que ele não seja mais um que não dá certo, dizem alguns. O debate está aceso, e a polarização é clara. Além disso, a presença de Florenzi nas redes sociais também gera um burburinho.
O jogador, que sempre foi ativo em suas plataformas, já começou a interagir com a torcida tricolor. Ansioso para vestir essa camisa, publicou ele em uma postagem que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários. Os torcedores, por sua vez, não perderam a oportunidade de mostrar seu amor e apoio, inundando as redes com mensagens de boas-vindas e expectativa. A interação entre jogador e torcida é um dos pontos que pode contribuir para sua adaptação, mas a pressão é enorme. Afinal, a torcida tricolor tem um histórico de alta exigência. E não podemos esquecer das comparações. Nas redes, muitos torcedores começaram a lembrar de outros reforços que chegaram ao Flu com status de estrelas, mas que não conseguiram corresponder às expectativas. As lembranças de contratações frustradas deixam um gosto amargo na boca de quem viu o clube investir em jogadores que não se firmaram. Vamos esperar para ver, mas não quero mais decepções, é um dos comentários que se repetem. Essa desconfiança é compreensível, principalmente em momentos em que a torcida clama por resultados. Mas e se Florenzi realmente brilhar? E se sua experiência for o que faltava para o Fluminense almejar grandes conquistas? O sonho tricolor de levantar troféus pode ganhar novos contornos se o jogador se adaptar bem. A esperança é a chama que mantém a torcida vibrante e engajada. Muitos já se veem sonhando com a final do campeonato, com Florenzi sendo o destaque da partida, fazendo jogadas mágicas e ajudando o time a conquistar títulos. O clima nas redes sociais é uma montanha-russa de emoções. A cada nova postagem, a torcida parece oscilar entre a euforia e a dúvida. Fotos de Florenzi em treino, vídeos de sua chegada ao Rio e até mesmo montagens com a camisa do Fluminense são compartilhadas em massa. E a pergunta que não quer calar é: será que tudo isso vai se traduzir em resultados dentro de campo? Vale lembrar que o Fluminense não é apenas um clube, é uma paixão que corre nas veias de seus torcedores. Cada nova contratação é recebida com uma mistura de otimismo e receio. A pressão sobre Florenzi será imensa, e a torcida vai cobrar. Afinal, a história do Fluminense é repleta de glórias e também de lutas, e cada jogador que passa por lá deixa sua marca, para o bem ou para o mal. Enquanto isso, a expectativa pela estreia de Florenzi cresce. Quando ele entrar em campo, será um momento decisivo. A torcida vai estar lá, gritando, apoiando e esperando que ele possa fazer a diferença. E se a adaptação for bem sucedida, quem sabe não começamos a viver uma nova fase gloriosa. E você, torcedor, o que acha que vai acontecer? Florenzi vai ser o craque que todos esperamos ou vai ser mais um na lista de frustrações? Comente abaixo e vamos debater essa expectativa. O futuro do Fluminense está em jogo, e nós queremos ouvir você. Os bastidores do Fluminense são sempre recheados de emoção e drama. E com a chegada de Alessandro Florenzi, a agitação não poderia ser diferente. A negociação não foi simples, e o percurso até a confirmação do contrato teve seus altos e baixos, como um jogo emocionante que vai até os últimos minutos. Desde o início da janela de transferências, a diretoria tricolor estava de olho em reforços para fortalecer o elenco. A necessidade de qualidade e experiência era evidente, principalmente em um momento decisivo da temporada. Os rumores começaram a circular e, entre os nomes cogitados, Florenzi se destacou. Mas como tudo isso aconteceu? Vamos aos detalhes. Inicialmente, o Fluminense buscava reforços em diversas posições, mas a prioridade era um lateral que pudesse agregar tanto na defesa quanto no ataque. A comissão técnica sabia que a equipe precisava de um jogador que não só conseguisse marcar, mas também que soubesse apoiar as jogadas ofensivas. E quem melhor que um jogador como Florenzi? Experiente, com passagem pela seleção italiana e clubes de peso na Europa, ele era a peça que faltava. As conversas começaram há algumas semanas. A diretoria se reuniu com os agentes do jogador e a negociação começou a tomar forma. No entanto, não foi um caminho fácil. Outros clubes também se mostraram interessados em Florenzi, e a disputa aumentou. A concorrência pesou, e a pressão sobre a diretoria tricolor cresceu. Durante esse período, a torcida ficou ansiosa. Nas redes sociais, os torcedores debatiam a possibilidade da contratação. Enquanto uns confiavam que Florenzi seria um ótimo reforço, outros levantavam dúvidas sobre seu nível de adaptação ao futebol brasileiro.
O clima era de expectativa, mas também de tensão. O que aconteceria se o Fluminense não conseguisse fechar o acordo? A negociação foi marcada por momentos de incerteza. Florenzi hesitou em algumas etapas, pensando em suas opções e no futuro. A diretoria do Fluminense insistiu, apresentando um projeto sólido e a visão de um time que luta por títulos. Eles prometiam a Florenzi um ambiente acolhedor e competitivo, com a certeza de que ele seria fundamental nessa caminhada. Finalmente, após muitas conversas e reuniões, a decisão foi tomada. Florenzi aceitou o contrato e desembarcou no Rio de Janeiro. A confirmação foi recebida como uma verdadeira explosão de alegria nas redes sociais. A torcida tricolor vibrou, mas também ficou atenta. O que aconteceria agora? A expectativa estava nas alturas, mas a pressão também. Nos bastidores, o clima era de celebração entre os dirigentes. Eles tinham conseguido trazer um jogador de alto nível, que poderia fazer a diferença no restante da temporada. Mas a pressão sobre Florenzi também aumentava. Ele sabia que deveria corresponder às expectativas, e essa responsabilidade poderia ser um peso. Afinal, a torcida espera muito de um jogador que vem com um nome de peso. Além disso, a chegada de Florenzi trouxe um novo cenário para a equipe. A dinâmica de treino mudou, e os jogadores começaram a se adaptar à presença do novo companheiro. Todos queriam aprender com ele, e a expectativa era de que sua experiência agregasse ao grupo. Mas será que essa adaptação seria tranquila? As dúvidas permanecem. Enquanto isso, a torcida repleta de esperança aguardava ansiosamente sua estreia. O clima nos estádios seria diferente, e todos queriam ver como Florenzi se comportaria em campo. A pressão de atender aos anseios da torcida é alta, e a expectativa gira em torno de sua performance. Será que ele conseguirá brilhar? Os debates nas redes sociais continuam. Muitos acreditam que Florenzi será o cara que levará o Fluminense a um novo patamar. Outros, no entanto, mantêm a cautela e lembram que cada jogador tem seu tempo de adaptação. A história do futebol é recheada de contratações que não deram certo. A pergunta que fica é: conseguirá Florenzi superar essa pressão e se tornar um ídolo na torcida tricolor? Enquanto os torcedores aguardam as primeiras impressões, a expectativa é grande. O futuro do Fluminense pode estar prestes a mudar com essa contratação. Mas o que mais podemos esperar dessa nova fase? O drama está apenas começando, e a história de Florenzi no Fluminense promete ser recheada de emoções. Você está pronto para essa jornada? A chegada de Alessandro Florenzi ao Fluminense traz um misto de esperança e expectativa que deixa a torcida tricolor em polvorosa. O que essa contratação pode significar para o futuro do clube? A verdade é que estamos diante de uma nova fase, uma reviravolta que pode mudar a trajetória da equipe na temporada. Florenzi, com sua bagagem internacional e experiência em grandes clubes, como Roma e Milan, não é apenas um reforço. Ele é, sem dúvida, uma peça-chave que pode elevar o nível do time. Sua habilidade como lateral e a capacidade de avançar ao ataque são atributos que podem trazer novas dinâmicas ao Fluminense. A pergunta que não quer calar é: como essa mudança vai impactar a forma como o time joga? Neste momento, o Fluminense está em uma situação delicada na tabela. A luta por títulos exige que cada jogador dê o seu melhor. A chegada de Florenzi pode ser o fator que faltava para dar aquele gás que a equipe precisa. Ele pode ser o líder que ajuda a moldar a defesa, mas também pode se tornar um atacante inesperado lá na frente. Imaginem só: jogadas ensaiadas, cruzamentos precisos, e quem sabe, até gols decisivos. É isso que a torcida quer ver. Mas nem tudo são flores. No mundo do futebol, a pressão é constante e Florenzi terá que se adaptar rapidamente ao estilo brasileiro e, principalmente, ao clima intenso do Maracanã. O que acontece se ele não corresponder? A cobrança vai ser pesada. Os torcedores esperam muito dele, e é normal que a ansiedade e o medo se misturem. Afinal, a história do Fluminense é rica em grandes nomes, e a comparação com outros reforços pode ser cruel. Nas redes sociais, as opiniões estão divididas. Muitos creem que Florenzi pode ser a solução para os problemas defensivos do time, enquanto outros levantam questionamentos.
Será que a adaptação do jogador será rápida? E se ele não se encaixar no esquema tático do treinador? A torcida está atenta e os comentários fervilham. O que vocês acham, tricolores? Ele vai brilhar ou vai ser mais um nome que não deu certo? Os bastidores da negociação revelam um drama que quase passou despercebido. A pressão por um reforço de peso era enorme. O clube estava em busca de um jogador que pudesse trazer não apenas qualidade, mas também experiência em competições internacionais. E Florenzi, que já foi convocado para a seleção italiana, se mostrou disposto a aceitar o desafio. O que isso diz sobre sua determinação? Ele quer deixar sua marca e sabe que o Fluminense pode ser a plataforma ideal para brilhar novamente. A expectativa é alta, mas o futuro ainda é incerto. O que podemos esperar dos próximos jogos? A torcida sonha com uma nova fase, mas a realidade é que cada partida será uma prova. E se Florenzi se destacar, como será a reação da direção e, principalmente, da torcida? O Maracanã pode se transformar em um caldeirão, e a sintonia entre jogador e torcedores pode ser decisiva. E as comparações não param por aí. Será que Florenzi se tornará um ídolo? Ele tem potencial, mas só o tempo dirá. A história do Fluminense é repleta de jogadores que chegaram como promessas e se tornaram lendas. Será que Florenzi vai conseguir esse feito? As expectativas são altas e a pressão de ser a solução para os problemas do time é intensa. Enquanto isso, a torcida se mobiliza. Os grupos de apoio se agitam com a chegada do novo reforço. Os gritos de incentivo ecoam nas redes sociais e aqueles que defendem Florenzi prometem fazer a diferença. O clima é de otimismo, mas também de cautela. Será que essa união será suficiente para fazer do Fluminense um time ainda mais forte? À medida que a temporada avança, as apostas aumentam e a expectativa se intensifica. Florenzi é uma promessa, mas no futebol, promessas podem ser traiçoeiras. O que ele precisa é de apoio, confiança e, claro, resultados dentro de campo. A torcida está pronta para aplaudir, mas também para cobrar. O futuro do Fluminense está em suas mãos e de Florenzi. E você, tricolor, o que espera desse novo capítulo? Conseguiremos ver o nosso time brilhar ainda mais? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos.